Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o Leandro Barros. Venho trazer uma mensagem instantânea aí. Não ia nem postar nada hoje, mas o Senhor me incomodou e eu estou aqui. Peço que assinem o canal, se inscrevam, os que não são inscritos. E aqueles que já são, ativem o sininho da notificação para serem avisados de uma próxima mensagem. Peço também que dê o seu like, pois o like é importante para que o YouTube priorize as mensagens de outras pessoas e sejam edificadas por elas. Paz, irmãos, como vão? Não vou nem falar saudade porque eu postei ontem e eu já estava preparando uma mensagem tão pedida, que é se o cônjuge tem livre-arbítrio ou não. Mensagem essa que Deus me revelou junto com as mensagens sobre submissão à autoridade de Deus, mas que até então Deus não me permitiu postar ainda. Eu crente que seria esta agora, mas adivinhe, ainda não será esta. Creio que na próxima. Estava aqui, eu me preparando para fazer a mensagem do livre-arbítrio, quando me deparei com comentários sobre um apelido que leio frequentemente e que, confesso, não gosto nem um pouco quando os irmãos se referem a outras pessoas dessa forma. Me sinto incomodado, como se isso fosse comigo, me colocando no lugar de quem se é taxado por esse apelido. Como disse aos irmãos, eu já estava me preparando para fazer a mensagem do livre-arbítrio, ou seja, colocar em palavras o que me foi revelado ao coração, quando de repente o Espírito Santo começou a me lembrar do apelido. Mas não dei muita importância. Até que, como uma gota d'água na rocha de tanto gotejar fura, assim eu dei lugar ao Espírito, e ele me disse: eu não gosto de como estão tratando o próximo. Eu já sabendo do que se tratava, ou seja, dos apelidos que me incomodam toda vez que ouço, eu disse: Senhor, livre-arbítrio ou libertação de mentalidade? E ele disse: abra os olhos do meu povo sobre isso. E eu disse: sim, Senhor, vou fazer isso. Mas qual a palavra, Senhor? Pois as minhas podem ser mal interpretadas. Dá uma palavra onde eu posso pregar para trazer a lucidez acerca da sua indignação pela falta de respeito ao próximo. Irmãos, eu ouvi: mata e come, e não mate e cuspa. Irmãos, e foi aí que eu entendi o que Deus queria que eu trouxesse aos irmãos. E com certeza, toma-lhe cair mais escamas dos olhos, meus irmãos. Estão preparados para mais uma mensagem para a sua libertação de mentalidade humana e ser transformado pela renovação do seu entendimento para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, pega a maca aí, que depois dessa palavra vai ter um monte de gente indo para o hospital. Mas vão se queixar com Deus, não comigo. Não tenho nada a ver com isso. Como disse, isso me incomodava. Mas eu nunca repreendi ninguém aqui no canal. E nem em minhas mensagens. Então vão até ele e reclame se acharem que não tem nada a ver o que vai ser dito aqui. O tema da mensagem que ele me deu foi: a ordem é: mata e come, e não mate e cuspa. Meus irmãos, nunca tive uma revelação tão inesperada assim e tão instantânea como esta que vocês ouvirão agora. Isso mostra que Deus tem pressa de tratar alguns irmãos, pois isso não tem agradado a Deus. Eu, graças ao meu bom Deus, não tenho esse costume, pois prefiro ficar calado do que usar termos chulos para me dirigir às pessoas que me causam algum dano.
Mas tenho visto que alguns irmãos estão cometendo este erro, sem saber que isso é nocivo aos olhos do Senhor. Falo de termos que são usados para classificar a pessoa que está ao lado do seu cônjuge. Esses são os que mais me incomodam ouvir. Esses apelidos, que são OM, Penina e mais alguns que ouço ao se referirem à pessoa que hoje tem o, entre aspas, coração dos seus cônjuges. Digo entre aspas que na verdade eles não têm o coração deles, e sim a carne deles. Que isso fique bem claro. O coração deles é nosso, presente de Deus para nós. Sabe aquela criança que brinca com o brinquedo da outra e não quer devolver? E a criança que é dona do brinquedo quer bater para ter o brinquedo dela de volta? E a mãe ou o pai interfere e diz: deixa, meu filho, deixa o amiguinho brincar um pouquinho, depois ele te devolve, né, neném? Você não vai devolver o brinquedinho dele? E a criança que está encantada com o brinquedo que não é dela, diz para a criança dona do brinquedo: deixa eu brincar só um pouquinho, tá? Aí a mãe diz: viu, filho? O brinquedo é seu, ele vai te devolver. Não é assim, meus irmãos? Então, assim é o cônjuge. Não se preocupe, o coração dele ou dela é seu. O que está dando para brincar é só a carne dele. E a pessoa que está brincando agora vai enjoar. E também sabe que o brinquedo não é dela. Mas enfim, voltemos aos apelidos. Que alguém que estava insatisfeito com a pessoa que estava se divertindo com o seu brinquedo, satisfação essa tão grande que não conseguia nem chamar de outra pessoa ou de amante, que é o termo correto, ou até mesmo chamar pelo nome dessa pessoa por causa de ciúmes, que é normal. Afinal, essa outra pessoa está com alguém que você quer muito. E por conta disso, alguém que, graças a Deus, eu não faço ideia de quem foi, criou esses termos pejorativos que não são somente para facilitar a pronúncia, como eles argumentam, mas para diminuir mesmo que se é referido desse jeito. Só sei que isso pegou como um câncer na boca de quem teve seu cônjuge tomado pelas supostas OMs ou peninas. E espero que depois dessa mensagem, você que se diz seguidor de Cristo, ou você que quer seguir ou está voltando, deve eliminar isso da sua caminhada no vale, pois garanto que Deus não está gostando nada disso. Já estou preparado para os questionadores e também para os que usam este termo virem se defender e dizer que não é nada disso. Mas pensem e analise. Qual foi a vez que você ouviu ou usou estes termos se referindo com o olhar de Cristo para essas pessoas? Pois todas as vezes que eu ouvi esses termos foi com raiva, como se uma espetada, sabe? Uma provocação, um repúdio. Mas vamos para a palavra, que com certeza através da palavra, quem amolecer o coração vai entender o que Deus quer falar para te libertar de mais um pecado, que pode ser o que vai transformar a sua vida de uma vez. Sei que já tem gente se ajeitando na cadeira, como se ela tivesse cheia de espinhos. Mas digo que a revelação será tremenda. E assim como o anjo que tocou na juntura da coxa de Jacó e o deixou coxo, e com desejo enorme de rever seu maior inimigo, ou seja, seu irmão Esaú, assim também estas palavras te deixará marcas de salvação, pois ela te ensinará o amor ao próximo e o respeito acima de qualquer circunstância, e não a indiferença, por menor que seja. Estarei lendo 2 textos que me foram dados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 1 a 17, e também o versículo 28, que diz:
Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro, aquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja e impura. E a voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Então, Pedro disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Agora vamos para o segundo texto, que está lá em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 31, que diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejam bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Faça com os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Até aí, meus irmãos. Queridos irmãos, como eu disse anteriormente, eu me sinto bem desconfortável e até constrangido quando leio nos comentários aqui das mensagens, ou até mesmo nas mensagens e áudios que me mandam por e-mail, quando os irmãos se referem à pessoa que está com o seu cônjuge de forma pejorativa, ou seja, degradante, com desprezo. E eu fico pensando, por que não se referir, por exemplo, irmão Leandro, a pessoa que está com o meu esposo ou esposa me provoca demais. Ou até mesmo dizer, a amante dele ou dela não me deixa em paz. Mas o que eu ouço é, aquela OM ou a Penina está com o que me pertence. Gente, quem está ensinando vocês a tratar pessoas assim? Cristo que não é. Espírito Santo muito menos, pois acabamos de ler agora o que o Espírito Santo falou através de Lucas. Ele disse no versículo 31, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês.
Meus irmãos, vocês querem ser tratados com distância? Pois termos como este, servem para dizer que você quer distância dessas pessoas. Quanto mais longe, melhor. Mas onde está o versículo 28? Desejo o bem para aqueles que os amaldiçoam. E onde está o orem em favor daqueles que maltratam vocês? Ou então, onde está a outra face para bater? Irmãos, isso não está aqui na Bíblia de enfeite não, meus irmãos. Isso está aqui para ser praticado. E por que tem de ser praticado? Porque só se é praticado o que não se sabe fazer. Mas como vou exercitar isso, se Deus vai me colocar pessoas que me tomam o que é meu, ao invés de eu bendizer, como a palavra manda, eu maldigo. E ao invés de eu exercitar o amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês, eu faço como a maioria faz, que é chamar de OM, Penina e outras coisas que chamam quando vem me pedir orientação. Nomes que prefiro não citar aqui para os irmãos. Alguns eu tento repreender com amor, mas a raiva é tão grande que vejo que não vai adiantar. Você gostaria de ter uma filha chamada de OM, por mais que ela merecesse? Ou ficar sabendo que você foi chamada de Penina ou de Agar? Mas, irmão Leandro, eu não tomei o cônjuge de ninguém. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Mas isso te dá o direito de chamar quem toma? Onde está isso na Bíblia? Nos canais de restauração eu sei que tem, mas essa fonte como referência de bom exemplo para Deus não serve. Sei que serei criticado por estar tocando nisso. Não tenho nada contra canais e muito menos contra pessoas que divulgam esse comportamento. Me perdoe, imaturo. Tanto não tenho nada contra que estou aqui dando a cara para bater, para ajudá-las a entender que essa forma de se referir a quem te fere está errada, gente. Basta ler o que Lucas disse. Se você ler e não cair a escama dos seus olhos, pare agora de ouvir essa mensagem, porque ela não serve para você. Você ainda vai ter de ficar um tempo a mais no vale para ser tratado, a aprender a tratar quem te maldiz, bem dizendo. Sei que vão me criticar, pois isso está na boca de um monte de cristãos, que tenho certeza que são servos de Deus fiéis, mas infelizmente estão se deixando levar pela emoção do repúdio e dos ciúmes pelo cônjuge. Mas por amor à palavra e ao próximo, e obediência ao Espírito Santo, que me deu essa mensagem agora, pois como eu disse, eu ia postar a mensagem sobre o livre-arbítrio, eu estou aqui disposto a tomar tapa na cara de quem não vai se enxergar e reconhecer que está errando justamente aí. Lembrem que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque quando era repreendido pela palavra ele dizia: pequei contra o Senhor. Ou dizia: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Agora, se você quer ficar se justificando, que não chama de OM, Penina ou Agar, ou raio que o parta com o coração limpo, o Espírito Santo manda eu dizer assim: diga a eles: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se fizer isso, verá que está pecando no amor ao próximo. Ao iniciar essa mensagem, o Espírito Santo já me alertou que tem gente que vai se ofender com essa mensagem e vai ranger os dentes como os fariseus faziam. Mas eu sei que isso faz parte quando a palavra é pura do Espírito Santo. E se Jesus sofreu com isso, imagina eu, um simples Leandro Barros. Ainda bem que eu não tenho Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp, porque senão até a minha família iria pagar por essa ousadia de abrir os olhos dos cegos. Vamos para Pedro e Cornélio agora. Versículo 1. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio,
que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Quem era a OM, Penina, Agar, entre Pedro e Cornélio? Cornélio, correto? Pelo menos para Pedro era, não é mesmo? Mas e para Deus, meus irmãos? Quem era o certo e o errado aí nessa história? Cornélio, que era um religioso, mas temente a Deus, ou seja, não era cristão, ou Pedro, que era cristão, mas religioso? Trazendo para a nossa realidade agora. Os amantes que estão desviados, mas servindo a Deus na religiosidade? Ou você que acha estar firme, mas agindo como religioso, por não obedecer a palavra em relação ao próximo? Quem é o certo ou o errado para Deus? Vou facilitar o entendimento dos irmãos. Quem é o centro da atenção de Deus nessa passagem de Pedro e Cornélio? É Pedro, o servo de Deus, ou Cornélio, que pensa estar servindo Deus? Então, cuidado com o julgamento, irmãos, com os ataques, pois vocês estão lutando contra o inimigo errado. Efésios 6,12 diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Meus irmãos, o diabo está manipulando vocês através de crentes que estão na carne. Está fazendo vocês terem repúdio, querer distância de pessoas que precisam de sua oração e não de sua opinião. Ontem estava aqui lendo e respondendo os comentários dos irmãos, pois vamos fazer isso, e me apareceu um canal de uma moça, uma mensagem, que o título me chamou a atenção. Não vou falar o título do vídeo, porque eu não tenho a intenção de denegrir ninguém. Nem vou falar o nome porque eu também não lembro. Mesmo se lembrasse, também não falaria. Mas o título chamava atenção para 3 coisas. E a última dessas 3 coisas, tinha uma coisa, tinha 2, e a última era sobre OM. Eu olhei de novo antes de clicar e cliquei. E agora eu estou entendendo porque eu assisti o vídeo. E olha que eu nem sonhava com esta mensagem de mata e come de hoje, hein? Eu creio que já era o Espírito Santo me direcionando para ver aquele vídeo. Irmãos, eu fiquei horrorizado quantas vezes a moça que ensina como restaurar o casamento falou a sigla OM. Mas o problema não foi a sigla, nem a quantidade que ela falou, mas a forma como essa sigla saía dos lábios dela. É nítido o desprezo pela suposta amante de seu esposo, que sinceramente eu nem sei se voltou para ela ou não. Porque eu nunca tinha visto esse canal. Mas quem tem um mínimo de espiritualidade com Deus, vê que ali tem mágoa ainda. Pois quando se referia a OM, até o semblante dela mudava. Um semblante de desprezo. Você vê claramente uma personalidade fortíssima ali. Era tão nítido o desprezo que me lembro de um trecho que ela falou da outra moça que estava ou está com seu esposo, não sei. Ela disse: eu e a OM no mesmo ambiente, para mim é como se ela não existisse. Meu Deus. Meus irmãos, aí vocês vêm me dizer que o termo OM não é pejorativo? Todas as vezes que esse pseudônimo chegou a mim, foi com um ar de desprezo, com um tom de desprezo. E foram 18 minutos de vídeo, meus irmãos, e eu não ouvi a palavra de Deus sendo aberta.
E eu ficava assim, e a palavra? Ah, vai ter não? Não é possível. Pelo menos para contextuar o que estava sendo dito ali. Mesmo que interpretado errado, tem de ter palavra. Isso eu pensando, né? Mas não teve palavra nenhuma, irmãos. Só alguns trechos de versículos isolados, bem rápidos. Aí pergunto, como falar de Deus sem ser pela palavra dele? É possível isso? Sim, é possível. Mas não vindo da boca de Deus. Mas o pior não foi isso. O pior foi que eu fui ler os comentários e aquela mensagem que tinha até alguma coerência em algumas coisas, mas estava cheia de palavras de desprezo, estava alimentando um monte de revoltados, meus irmãos, que aproveitaram a deixa da irmã para murmurar, falar o mal tanto do cônjuge como da, entre aspas, né, OM. E o pior, lotando de like. E os comentários metiam a malha e no final usavam o nome de Jesus. Não ouvi ninguém reconhecendo o próprio erro, igual acontece aqui no canal. Não estou puxando peixe para esse canal não, meus irmãos. Mas aqui é exposto a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que mostra o erro dentro de cada um. Quando alguém comenta usando os pseudônimos OM, Penina e etc., aqui nas minhas mensagens, me dói ler. E eu já logo respondo tentando fazer a pessoa entender que tudo que o amante ou o cônjuge estão fazendo com a gente, ou seja, nos jogando para segundo plano, escanteio, nós fizemos ou ainda fazemos com Cristo também. E ele sofre com isso. E nem por isso ele demonstra desprezo por nós. Pelo contrário, ele libera mais amor ainda. Irmãos, assistam o que quiserem, mas tome cuidado com canais que falam de Deus sem ser pela sua palavra. Ainda mais você que é cristão. Cuidado, para Satanás não alimentar a sua revolta. Meus irmãos, vocês estão feridos, com estima baixa, se sentindo inferiorizados. E por estarem assim, se tornam alvos fáceis ao ego de pessoas que, por não terem entendimento, ao invés de pregar a paz entre os irmãos, pregam as suas opiniões. Isso mata, e você nem percebe que está morrendo. Já ouvi em um canal a pessoa desprezar uma pessoa que queria conselhos sobre o seu segundo casamento. Eu ouvi a pessoa do canal dizer assim: nem vem que aqui eu não perco tempo para tratar de segundo casamento. Você está no erro e vai orar e se converter. Gente, não se trata de segundo ou terceiro ou quinto casamento. Se trata de uma alma que Jesus morreu na cruz para salvar. Se trata de pessoas feridas. Que evangelho é esse que estão pregando, gente? E dizem que o deserto serviu para transformar elas em uma nova pessoa? Imagine então o que o cônjuge passou antes de ela entrar no vale, então. Meus irmãos, Jesus não desprezou a mulher samaritana porque o marido que ela estava não era o dela, não. Pelo contrário, ele ofereceu a ela o que poderia fazer ela reconhecer seus erros, ou seja, a água que mataria sua sede para sempre. Jesus não disse: o quê? Esse marido que você está não é o seu? Então não tem água que vai matar a sua sede, não. Pode buscar em outro lugar. Por isso que aqui neste canal eu não ensino a restaurar seu casamento. Eu não faço isso. Eu já passei dessa fase. Eu ensino a buscar a Deus em primeiro lugar. Pode olhar todas as minhas mensagens. Todas elas vão te direcionar
a Deus. Colocar Ele no centro da sua vida e não o cônjuge. Porque se você estiver enganado ou enganado em que você está buscando, ao se aproximar de Deus, o Espírito Santo vai mostrar o teu erro. Você pode ser casada com outra mulher, ou homem com outro homem, que eu vou aconselhar você a buscar a Deus e vou te ajudar a passar pelo momento difícil que está passando. Vou te mostrar na palavra que trata onde você está errando. Agora, dizer que está errado e não ajudar os irmãos a sair da tristeza, isso eu nunca farei. Você é gay? Está lutando por seu parceiro? Pode vir que eu vou te tratar na palavra. Vou te consolar primeiro, te ajudar com essa tristeza. E depois vou te mostrar a verdade para você sair desse engano. Só mostrar, porque convencer você deste engano é só o Espírito Santo. Aí você decide se continua buscando o que quer. A minha parte é mostrar na palavra o que Deus espera de você. Não estou aqui para te convencer de nada, pois sei que nunca vou conseguir fazer isso. Meus irmãos, pessoas que realmente foram transformadas jamais irão denegrir, inferiorizar, subjugar, desprezar, apelidar quem quer que seja. Pelo contrário, vão olhar para essas pessoas que destroem casamentos com um olhar de amor, misericórdia. Vão entender que elas são tão necessitadas de serem salvas como você é também. Cuidado então com o que andam assistindo por aí. Olha a dica. Você está assistindo uma mensagem de ajuda para o que está passando. Procure perceber. Começou a atacar pessoas, foge que é conselho da carne e de Satanás. Não tem nada de espiritual. É só religião mesmo. O nome de Deus está sendo somente usado, mas não está sendo respeitado. Pois quando eu desrespeito o próximo, eu estou desrespeitando a Deus. Foi claro? Sejam sábios, como diz a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Irmãos, examinem, pegue o que é bom e o que é ruim ignora. E mete o pé, só isso. Não fica não, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, conselhos humanos corrompem a palavra de Deus no seu entendimento. Pedro agia assim também. Discriminava quem aos olhos dele não era como ele, ou não estava agindo como ele achava que Deus agradava. Versículo 28. Então Pedro disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Meus irmãos, cuidado ao falar mal da outra pessoa que hoje está lá no teu lugar. Lembre-se que muitas delas são como Cornélio, tementes a Deus. Algumas são cristãos, frequentam igrejas, claro que estão no engano, na cegueira, mas não cabe a nós atacá-las. Você vê que nem Deus faz isso. Você ora: Deus, afasta a penina da vida do meu cônjuge. Deus, faz ele enjoar da OM e voltar para mim. E Deus faz o que, meus irmãos? Deixa comigo, minha serva. Eu vou mostrar para essa penina quantas penas se faz uma galinha. É isso que Deus faz, meus irmãos. Por que Deus não faz nada quando você ora assim, se colocando como a correta, que fez tudo certinho no seu casamento, né? Que tratava sua esposa, o seu esposo, melhor do que a OM. Ah, lembrei a outra sigla que eu ouvi esses dias. O OH. Pessoal criativo demais, gente. Que é isso?
Por que será que Deus não faz nada com a Penina quando você ora? Já notaram que nada muda? Eu te digo por quê, mas acho que você não vai gostar nada do que eu vou falar agora. Sabe por quê? Porque a Penina que ele quer tratar primeiro é você. É isso mesmo. E isso serve para os homens também. Apelidos carinhosos ninguém cria, né? São os crentes feijão com arroz mesmo. Por exemplo, poderia chamar os amantes de NG, necessitados da graça, ou TA, teus amados. Vamos, gente, vamos divulgar esses pseudônimos para os amantes? Opa, mas é para divulgar com amor, porque de nada adianta apelido carinhoso se falar com desprezo. Por exemplo, Deus, tira esse necessitado da graça do meu caminho, passa o trator de Jeová nele, Senhor. Que também não vai adiantar de nada, meus irmãos. Tô brincando. Até mesmo porque eu sei que isso não vai pra frente. Não vai dar ibope nenhum. Mas se eu ficar maluco e eu criar a sigla SFG, Safada Gospel, ou eu criar VSF, Varão Safadão, aí, meu amigo, nego faz até camiseta. Vai virar a sensação dos canais de restauração. Gente, eu falo brincando para descontrair as nossas misérias comportamentais. Porque é isso. Isso é miséria comportamental. Mas é exatamente isso que quem está magoado gosta de ouvir e falar. E não era para ser assim no meio cristão. No mundo é até normal, mas no nosso meio não era nem para passar no nosso pensamento. Quanto mais ficar chamando pessoas de nomes que não gostaria de ser chamados. Não é verdade? Porque enquanto você chama de Penina, Jesus está chamando de filha, menina dos olhos. Enquanto você chama de OH, Jesus chama de meu escolhido, varão valoroso que precisa ser resgatado. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor! Oh, meu Pai! Santo é o Senhor! Oh, Jesus! Vamos lá, meus irmãos. Então, Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Meus irmãos, estou sentindo a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Meus irmãos, quando Deus mandou Pedro matar e comer, a voz estava querendo tratar Pedro o que ele achava que estava correto. E quantas vezes Deus manda você matar e comer e você só pega e mata? O matar, o difamar, o ofender, o denegrir, o menosprezar, o inferiorizar, o pisar. É como o tema da mensagem: mata e come, e não mate e cuspa. Deus não te trouxe para o vale para você lutar contra seres humanos no plural. Ele te trouxe para você lutar contra um ser humano somente, que é o pior que todos os outros. Ou seja, lutar contra você mesmo. Mas temos um péssimo defeito. Digo temos, porque esse eu tenho também, que é apontar os erros alheios e os nossos desviar o olhar. Jogar o erro dos outros no ventilador e os nossos para debaixo do tapete. Pegar os erros dos outros e considerá-los indesculpáveis, enquanto os nossos não foram tão maus assim, não é verdade, meus irmãos? Ou somente eu que ajo assim às vezes, os irmãos não?
Que bom. Mas infelizmente, às vezes eu me pego fazendo isso. O que Deus quis dizer com mata e come, meus irmãos? Pensem. Matar somente não adianta. Comer somente também não. Então o que pode ser? Eu vejo, meus irmãos, como uma exortação. Deus me falando para eu apontar os erros, mas mostrando a como sair deles. E não mostrando para matar a pessoa, para humilhar ela, para desprezar. A maioria reclama que está sendo humilhado pelo cônjuge, mas humilha o amante, a amante, tratando eles com desprezo e depois quer evangelizar nas ruas. Como? E se o amante passar justamente na hora que você está com o papelzinho evangelizando? Já parou para pensar nisso? Como ter moral para falar que Jesus perdoa para alguém se tem desprezo por pessoas no coração? Me poupem. Trata isso, porque disso eu estou curado pelo sangue de Jesus, graças a Deus. Não foi fácil, mas estou limpo. Lembrem que Davi não ousava falar mal de Saul. Lembra da mensagem que eu postei aqui no canal? Garanto, como 1 mais 1 são 2, sem mais de erros, que se pelo menos você parar de desprezar os amantes e olhá-los com o amor de Cristo, muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Talvez Deus ainda não se manifestou para você de forma plena, porque você está condenando quem Ele quer libertar. Eu posso dar um testemunho disso. Eu larguei tudo nas mãos dele, perdoei e hoje Ele, por misericórdia, me usa como autoridade na sua palavra. Pense se vale a pena ficar lutando com seres humanos. Se sim, vá em frente. Eu já fiz a minha parte e tentei abrir os olhos para mais um pecado difícil de se identificar. Agora, se crê que não vale a pena fazer isso, a partir de hoje você pode ser surpreendido com o chamado de Deus em sua vida, assim como eu fui. Vejam as palavras de Jesus em João 13:35, que diz: Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, meus irmãos, tirem isso da cabeça de vocês, essa guerra entre cônjuge, amante, vocês. Acima disso tudo, lembre-se que vocês são discípulos de Cristo. Se você não tiver amor e respeito um pelos outros, você não faz parte, você não está introduzido neste versículo. Então, pare imediatamente de fazer coisas aos outros que você não gostaria que fizesse com você. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Espero que tenham entendido que não é legal usar termos que outras pessoas não vão gostar de saber que assim são tratadas. Que testemunho é esse para elas? Espero que parem de escrever e tratar pessoas assim. Mas não se preocupe, porque eu não vou repreender ninguém que se dirigir assim nos comentários, pois Deus já fez isso nessa mensagem. E se não obedecerem, a mim é que não vão mesmo. E me desculpem o tamanho da mensagem, mas não foi nada planejado. Foi ao vivo e a cores. Deus falando e eu reproduzindo. E podem vir os críticos que não ouvirão e nem entenderão o assunto central da mensagem, que é o respeito ao próximo, seja ele amigo ou inimigo. E podem meter a malha, pois eu já estou instruído a como responder vocês, ou seja, em silêncio e amor, pois a palavra por si só já é uma resposta à falta de entendimento de quem critica. Por favor, sejam úteis para o bem, divulguem essa mensagem com amigos, irmãos, na tua igreja, pois ela não é para restaurar casamento,
Em algum momento vocês ouviram um pedido para Deus trazer o cônjuge de volta na mensagem? Não. Ela é para trazer você de volta a Cristo. E assim, o cônjuge vem de brinde. Então não desista do seu amor, pois Deus quer trazê-lo de volta. Mas só depois que Ele exorcizar a penina disfarçada que está dentro de você. E lembrem que quando digo para parar de orar por seus cônjuges, não estou falando para você desistir do seu casamento de forma alguma, mas estou te mostrando como Deus quer que você lute para Ele te responder. Fique firme, ainda falta um pouco de tratamento até você ser servido com o seu cônjuge de volta em seus braços. Não pare de crer, alegra-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o seu coração. E meu amor, estou lutando por você. Estou derrotando o meu eu primeiro, para sermos nós. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Eu os amo em Cristo, meus irmãos, e até a próxima mensagem.